Fala, meu povo, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. É uma enorme satisfação mais uma vez com vocês através desse canal Miguel Oliveira, Violões, Guitarras e Fé. Galera, como vocês estão vendo, o nosso tique hoje, né, meu colega Ron, cedeu esse espaço aí para a gente compartilhar um pouco de conhecimento a respeito de guitarra. Galera, o que eu vou falar aqui para vocês hoje? Vou falar de uma coisa que parece até um pouco engraçada, mas no começo, para quem não me conhece pessoalmente, eu fui um cara que eu não tive um professor de guitarra no começo da minha vida. Na verdade, demorou muito para aparecer o primeiro professor de guitarra, né? Eu fui um cara que sou um pouco autodidata, e aí ao longo de anos eu fui aprendendo uma coisa, fui aprendendo outra, e o que eu vou falar com vocês aqui é uma coisa muito simples, é um papo para quem é iniciante. Claro que quem já toca guitarra há um certo tempo, óbvio que conhece isso, mas mesmo você que já toca guitarra há um certo tempo, pode ser que a minha ideia, como eu utilizo essa ferramenta da guitarra, possa ajudar você até a se organizar aí numa questão auditiva, né? Galera, eu vou falar sobre uma coisa chamada chave seletora da guitarra, de captadores, né? O que é isso? É essa alavanquinha que nesse modelo de guitarra que eu tenho aqui, ó, essa pequena alavanquinha que tem aqui. Nesse modelo de guitarra, vocês estão vendo, eu tenho 3 captadores. Eu tenho 2 captadores duplos, né? Que é conhecidos como humbuckers, e um captador simples, que é o single coil, né? Então, assim, para que serve essa chave? Quando eu comecei a tocar guitarra, como eu disse a vocês, primeiro que eu não tinha nem pedaleira, e a primeira guitarra que eu toquei na minha vida, óbvio, não era minha. Então, assim, eu botei essa chave seletora no final, na verdade, acho que ela já até estava, e do jeito que estava, eu saí tocando, né? Então, assim, com o tempo, eu descobri para que servia essa chave, porque não teve ninguém que chegou para mim e falou: ei, cara, que essa chave aqui serve para isso. Aí eu descobri, conversando com um amigo, que ela servia exatamente para ativar e desativar os captadores da guitarra. Então, assim, nesse modelo de guitarra que eu tenho aqui, a minha chave tem 5 posições, certo? E nós chamamos ela virada toda aqui para a minha esquerda, certo? Nós ativamos esse primeiro captador aqui, que é o captador que a gente chama o captador do braço da guitarra, certo? Ela nessa primeira posição, vocês vão ver que eu tenho um som, ó, mais grave, certo? Claro que a minha pedaleira aqui está programada um chorus com um pouco de reverb e tal, enfim. Mas ela produz um som um pouco mais grave. Deixa eu dar uma dica aqui para vocês. Normalmente, essa primeira seleção de captadores, o captador do braço, ele é usado muito por guitarristas para quê? Em um momento específico da música. Essa primeira seleção que ativa o captador do braço, ela ajuda como é que eu vou chamar aqui? Nas ligações da sonoridade das notas. Aí você me pergunta, poxa, mas como é que eu vou usar isso? Quando você for executar solos rápidos. Se você observar, normalmente guitarristas, quando eles vão executar solos rápidos, se eles vêm de uma chave na posição da ponte, eles puxam a chave para a posição do braço e imediatamente, eu vou mudar aqui o efeito, vou botar aqui uma distorção, tá? Eles vão executar as ligações das notas, elas soam muito melhores com a chave nessa posição, ó. Só para você ter uma referência. Então, assim, quando você for executar solos que exijam uma certa velocidade, sempre opte por essa opção. Ela é bem melhor. A opção central é a que vai selecionar somente o captador simples. Eu normalmente uso essa chave central com captador simples com o meu som limpo de guitarra, porque eu quero o som do captador simples, que é um som mais limpo, mais aberto, eu vou dizer assim. O captador duplo, normalmente, ele tem um som mais fechado, ou seja, se você curte aquele rock and roll, tem aquele som mais pesado, opte pela seleção dos captadores duplos. Se você usa um som mais limpo, tipo, nós temos aí a referência no nosso país, que muita gente até critica, mas ele é um ótimo guitarrista, o Chimbinha, né? O cara lá do Calypso. Cara, se bem que a guitarra do Chimbinha, ela tem 3 captadores simples, né? No caso desse meu modelo de guitarra, eu só tenho um. Então, assim, ela produz um som mais instalado, mais aberto, ó. Então, o meu som de guitarra limpa com este meu modelo de guitarra, eu sempre estou usando a seleção do meio, eu opto pelo captador simples.
a minha última posição eu chamo de posição da ponte da guitarra, né? Onde fica aqui, nesse caso, essa guitarra é de microafinação. Qual é a situação que eu uso mais essa seleção de captador da ponte? Quando eu vou trabalhar com distorções, seja um driver ou normalmente uma distorção, um som de distorção, ou um overdriver, né? Normalmente eu estou usando a distorção. Então eu uso esse último captador. Então minha chave vem para a posição da direita, aqui na posição que eu estou, não é? Que ele seleciona somente o som desse captador. Se você tem uma guitarra semelhante a essa, provavelmente o circuito da sua guitarra ele vai funcionar dessa forma. Então eu uso isso aqui para quê? Para as bases de distorções, ou os riffs, né? Como a gente costuma chamar. Que é aqueles efeitos de power chord, né? Então assim, ela produz um som com essa captação mais aberta, certo? Aí você me pergunta, mas Miguel, eu acho que tu pulou, realmente eu pulei. Essa minha guitarra, ela tem uma chave de seleção de 5 posições. Após a primeira posição, que é a posição do braço, eu também tenho uma posição. No caso da minha guitarra, ela vai ativar o quê? O captador do braço e o single. Se você gostar dessa sonoridade, você pode também estar usando. Às vezes você está procurando um timbre, que tudo bem, timbres você constrói na sua pedaleira ou nos seus pedais de efeito individuais. Mas a tua guitarra, com a seleção dos captadores, ela pode também te ajudar a chegar num timbre. Então você pode usar essa seleção. E a posição 4, ela vai selecionar o single e o captador da ponte, certo? Que vai produzir uma outra sonoridade. Eu, particularmente, neste modelo de guitarra que eu tenho, eu uso normalmente braço para principalmente execução de solos, né? Mas também eu uso o captador da ponte também para execução de solos. Quando são solos mais lentos, solos que exigem uma nitidez melhor. Então, como eu disse, eu uso o captador do braço para execução de solos mais rápidos, certo? E a posição central, que ele me seleciona somente o single, para o meu som limpo de guitarra. Galera, eu vou apresentar aqui para vocês rapidinho, vou desplugar, certo? Vou baixar aqui o volume. Vou apresentar aqui para vocês o meu outro modelo de guitarra, que vocês já viram aqui no canal, que é essa Les Paul. A Les Paul, ela tem uma pequena diferença, né? Claro que eu não estou falando aqui de madeira, mas estou falando em relação aos seletores de captadores, certo? Qual é a diferença? Primeiro que a posição, né? A chave dela é aqui em cima, certo? E a Les Paul, ela, no caso, ela só tem 2 captadores. E todos dois, como vocês estão vendo, são duplos, não é? Então, só que a Les Paul, ela não tem 5 posições. Ela tem 3 posições somente. Ó, central e embaixo. Central e em cima. Como é que eu utilizo? Os princípios para distorção e para solo são os mesmos. Uso o do braço para execução de solos mais rápidos, né? Uso o da ponte, no caso aqui é uma ponte fixa, né? Uso da ponte para base de distorção de guitarra ou algum solo mais lento, que precisa de uma clareza melhor da distorção. E a minha posição central, lá eu tinha um single. Aqui na Les Paul, eu vou ter a ativação dos 2 captadores ao mesmo tempo. O que para mim também é uma vantagem. Por que eu digo que é uma vantagem? Porque eu uso ela também, a central, somente para som limpo, só que a Les Paul, como os 2 estão ativados, ela me dá um peso de som limpo muito mais claro, entendeu? Muito mais forte. Como vocês podem notar, ó, não é nem uma questão de força na palhetada, é porque como os 2 são duplos, e a captação dupla, ela é mais fechada, ela é mais grave, ela é mais pesada, né? Como a gente costuma dizer. Então você tem um som belíssimo, né? Aqui no caso com o meu efeito programado, que é um chorus. Então, galera, espero que essas dicas possam ajudar vocês, né, na execução de vocês dentro de igrejas ou em qualquer outro ambiente que vocês forem tocar.
Você que é iniciante, você que acabou de comprar sua primeira guitarra, eu acredito que isso aqui possa te ajudar a se organizar na execução da tua musicalidade. Deus abençoe a vida de vocês, obrigado pelo apoio, peço a vocês que se inscrevam nesse canal, compartilhem esse vídeo, certo? Deixe o seu joinha aí, em nome de Jesus, Deus abençoe vocês. Valeu, galera, um abraço, tchau!